Então, hoje a gente vai tratar de um tema muito importante. Você já ouviu falar da Instrução Normativa Conjunta número 261/2025? Essa foi uma instrução normativa feita pelo governo federal para reger exatamente os processos de cotas dentro dos processos seletivos. Lembrando, ele não se restringe às vagas de residência médica, ele se aplica na esfera dos processos seletivos dentro da esfera do governo federal, mas por causa disso também, ele é muito utilizado inclusive para o ENARE. Outros processos seletivos também utilizam essa portaria exatamente por ser uma orientação que é possível ser aproveitada, certo? A nível legal. E aqui eu queria destacar 3 pontos essenciais sobre essa portaria, que muitas vezes é passado despercebido pelo médico ou por você que está aí prestando algum processo seletivo dentro da esfera dos direitos de cotas raciais. Antes de adentrar, é importante destacar que as cotas raciais, elas englobam os negros e pardos, certo? Isso é importante destacar. Outro ponto importante a destacar é que os pardos muitas vezes têm problemas de indeferimento, exatamente por ser pardo, então às vezes para as bancas gera-se uma maior dúvida sobre de fato a pessoa ser parda ou não, embora que você se autodeclare como parda. Então assim, as bancas, elas tendem, às vezes, a indeferir mais pessoas pardas do que pessoas negras. Então, isso muitas vezes acontece. Então, por causa disso, é importante você ficar atento à legislação e também ao seu direito, para que você possa fazer o seu benefício. Então, adentrando-se agora à esfera da instrução normativa, eu quero destacar 3 artigos essenciais. O artigo 18 e 21, certo? Principalmente o parágrafo 2º e 3º. Por que esses artigos eles são importantes? O artigo 18, ele vai tratar exatamente sobre a questão do processo de heteroidentificação, na qual você tem a autodeclaração, mas em geral ela não é suficiente. E então você tem a possibilidade de outros meios para se confirmar a autodeclaração. E esse outro meio ele pode ser de maneira presencial, por meio de entrevistas, ou de forma excepcional, desde que fundamentada, de maneira por videoconferência. E aqui é que mora um ponto importante. O ponto importante aqui a destacar acerca do artigo 21, parágrafo 2º, é que ele coloca que não é aceito qualquer forma de registro ou documento passado, pretérito, certo? Que sirva para comprovar que fulano ele foi sempre declarado como negro ou pardo. Ou seja, a documentação formal que antigamente era utilizado, inclusive em situações de recurso, passou a não ser mais utilizado. Antigamente, quando se pedia documentação, muitas vezes em grau de recurso, os candidatos inseriam provas de que eles sempre se declaravam como pardos, seja participando de políticas públicas ou declaração da Polícia Civil, mas através da instrução normativa isso ficou vedado. Isso não é mais utilizado. Quando isso é utilizado? Quando se trata de população indígena e quilombola. É isso que mais para frente a própria instrução normativa ele vai tratar. É exatamente a partir do artigo 35, 36. Então, se você é quilombola ou indígena, tá valendo. Mas se você não é nenhum dos dois, está apenas na categoria de negro ou pardo, a documentação que você tem não serve para fins de comprovação. O que vai servir então, doutor? Apenas o que está regido no edital, que em geral são fotos ou um vídeo. E então você tem a teleconferência por meio de Meet para comprovar se você de fato é pardo ou não, ou negro. E aqui tem um detalhe importante que muita gente não se atenta e perde seu direito. O detalhe importante mora também nessa resolução, exatamente no artigo um pouco mais abaixo, que ele vai falar exatamente acerca de como vai ficar esse detalhe sobre a verificação. E esse artigo ele vai dizer o seguinte, que lá no artigo 24. É importante destacar que o médico ou o candidato, ele precisa ter unânime um indeferimento, ou seja, se você teve seu primeiro indeferimento e ele foi parcial, não foi total, ou foi unânime, ok, você recorreu, aí foi para o 2º grau. É preciso que seja unânime nas 2 instâncias dentro do processo seletivo, porque se não for unânime nas 2 instâncias, prevalece a autodeclaração do candidato. Inclusive, isso é um dos meios pelos quais você pode conseguir até mesmo a negativa do resultado, por meio judicial, obviamente. Exatamente, ou porque o processo seletivo não foi transparente, ou porque ele não obedeceu à própria instrução normativa. É importante destacar, leia a instrução e fique atento ao seu direito.